Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem, vocês com certeza já viram os filmes da franquia Jurássica e com certeza também já viram a série da Netflix. Mas e os livros? Vocês conhecem a história do livro de Jurassic Park? Bem, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo para contar a história do livro do Jurassic Park. Mas já vou avisando, pessoal, esse vídeo vai ter bastante spoilers da história do livro. Então, se você ainda não leu o livro e quer ter uma boa leitura, eu não recomendo você ver esse vídeo. Mas se você já leu o livro ou não está nem aí para spoilers, bora pro vídeo. A nossa história começa em uma pequena cabana da praia da Costa Rica, quando uma médica estava olhando para a janela e conversando com um colega seu. Em meio a chuvas, um helicóptero sobrevoava o oceano, que acaba pousando próximo à cabana. Do helicóptero desce dois caras com um homem ferido em uma maca. Eles pedem ajuda, então eles decidem ajudar e levam ele para dentro da cabana. Um homem de boné de beisebol com uma capa de chuva amarela se apresenta para a médica como Ed Regis. A médica pergunta o que aconteceu com o rapaz. Regis responde que foi um acidente de escavadeira. Lá dentro do hospital, o rapaz acaba acordando e acaba falando a palavra raptor. Em seguida, ele começa a passar mal e acaba não resistindo e bate as botas. Os homens então levam o corpo do rapaz e vão embora. Naquela noite, a doutora procurava em um dicionário para saber o que significa a palavra raptor. Ela encontrou que poderia ser raptador, ladrão ou ave de rapina. Na manhã seguinte, uma garotinha acaba encontrando em uma praia uma espécie desconhecida de lagarto, mas que infelizmente ela é atacada e é encaminhada ao médico Martin Gutierrez, que ele achava ser uma espécie de basilisco. Naquela noite, uma cuidadora foi verificar um quarto de um bebê, mas ela acaba encontrando 3 lagartos devorando o bebê vivo. Em seguida é nos apresentado o paleontólogo Alan Grant e sua colega paleobotânica Ellie Sattler. Em uma ligação, John Hammond acaba os convidando para uma reserva biológica. Conhecemos Donald Gennaro, o advogado, e Ian Malcolm, o matemático. Em seguida, os personagens vão de helicóptero até a Ilha Nublar. Na ilha, eles acabam sendo recebidos pelo Ed Regis. Logo em seguida, eles avistam o primeiro dinossauro, que era um Apatosaurus. Em seguida, eles vão para o centro de visitantes e conhecem as crianças Tim e Lex, que no livro o Tim é mais velho que a Lex. Em seguida, os personagens irão fazer um passeio safari com 2 Land Cruisers. Após o passeio, os 2 Land Cruisers param e os personagens acabam encontrando um estegossauro doente. Sim, aqui no livro, o dinossauro doente é o estegossauro e não o Triceratops. Em seguida, Dennis Nedry, que fez um trato com Lewis Dodson, o dono da Biosyn, rouba os embriões dos dinossauros e acaba desligando a energia. Os Land Cruisers acabam parando em um cercado, mas descobrem que não estão sozinhos. Do outro lado do cercado estava o Tiranossauro, que acaba descobrindo que a cerca não estava funcionando e consegue fugir. O Tiranossauro estava solta. Em seguida, Ed Regis acaba abandonando as crianças no Land Cruiser. Em seguida, o Tiranossauro começa a observar as crianças. De repente, o Tiranossauro começa a atacar o carro, tentando abocanhar alguma das crianças. Mas infelizmente, ele acaba não conseguindo. Arranca o step do carro e acaba levantando com as suas mandíbulas. Em seguida, o joga para longe. Em seguida, o Tiranossauro observava o carro do Alan e do Malcolm. Ian Malcolm decide fugir, mas que infelizmente acaba sendo atacado pelo Tiranossauro. Em seguida, Alan desce do Land Cruiser. Ele estava parado. O Tiranossauro rugia, mas Alan estava imóvel.
como se o tiranossauro não conseguisse vê-lo. Ele apenas o farejava, mas ignorava. Em seguida, o tiranossauro começa a atacar o carro e Alan estava parado, apenas observando o dinossauro. De repente, o dinossauro joga o carro para longe e acaba acertando Alan. Dennis Nedry, que havia fugido com o Jeep em meio à chuva, ele estava totalmente perdido de onde estava, quando de repente Nedry acaba perdendo o controle do Jeep e quase colide em uma parede de concreto. Nedry observava o local onde ele estava. Nedry decide descer do veículo para procurar ajuda, quando de repente Nedry começa a ouvir uns barulhos e corre de volta para o Jeep. De repente, o Dilophosauro aparece, que encarava Nedry. Em seguida, o Dilophosauro gospe um veneno e acaba acertando a camisa de Nedry. Em seguida, ele é atingido pelo pescoço. Novamente, o Dilophosauro gospe o veneno e acerta os seus olhos. Em seguida, o Dilophosauro se aproximava. Nedry estava totalmente cego. O dinossauro havia arrancado seu intestino. Nedry estava bastante assustado. De repente, o Dilophosauro pega pela cabeça e ali mesmo Nedry acaba falecendo. Depois descobrimos que Grant e as crianças sobreviveram. Tim começa a ouvir uns barulhos vindo da mata. Era o jovem tiranossauro que havia se aproximado do local. Depois descobrimos que Ed Regis havia sobrevivido ao ataque e estava se escondendo atrás de uma árvore. E quando foi verificar se o dinossauro estava por perto, o dinossauro estava atrás dele, que o derruba para o chão. Regis pensou que ali seria o seu fim, mas o dinossauro estava apenas brincando com Regis. Grant avisava para ele não fazer besteira, mas Regis estava totalmente furioso, o que acabou ocasionando no dinossauro ter ficado irritado. O dinossauro derruba ao chão e começa a se aproximar de Regis com seus enormes dentes afiados. Logo em seguida, o dinossauro começa a rugir e ele se aproxima de Regis. Regis estava paralisado de medo quando o dinossauro o ataca. Em seguida, Grant e as crianças fogem dali. Após esses acontecimentos, Muldon vai atrás das crianças de Grant, mas acaba só encontrando a perna de Regis e resgata Ian Malcolm e o leva para o centro de visitantes. Na manhã seguinte, Grant e as crianças ficaram em um alojamento e Lex acaba fazendo amizade com um filhote de Triceratops. Depois, Grant e as crianças caminham pela floresta e acabam encontrando o tiranossauro dormindo. Após isso, eles encontram um bote em um rio. Mas o tiranossauro se persegue pelo rio e acaba quase sendo atacados pelo dinossauro, mas eles conseguem despistar o animal. Em seguida, Grant e as crianças encontram um aviário que decide entrar lá dentro, mas eles acabam sendo atacados pelos Pterodáctilos e conseguem escapar. Após isso, Grant e as crianças retornam ao bote e seguem a correnteza do rio, que acaba os levando até um bando de Dilophosauro, que o tiranossauro acaba aparecendo, e os Dilophossauros começam a defender o seu território, brigando com o tiranossauro. O tiranossauro recua e vai embora. Em seguida, Robert Muldon e Donald Gennaro andavam de jipe em busca do tiranossauro. Em seguida, eles encontram o tiranossauro. Muldon se preparava para o ataque. Muldon desce do jipe e começa a mirar no tiranossauro com a sua arma. O dinossauro ainda não havia percebido a sua presença e Muldon atirava, tentando o acertar. Quando de repente, quando Muldon vai mirar no dinossauro, o dinossauro havia percebido sua presença e Muldon estava tenso. Em seguida, Muldon atira novamente no dinossauro e o dinossauro começa a o perseguir. Muldon corre para o jipe e Gennaro liga ele acelera o jipe fugindo do dinossauro. O dinossauro estava quase alcançando o jipe, mas felizmente o dinossauro começa a recuar e desiste. Depois, Grant e as crianças acabam caindo em uma cachoeira com um bote. Em seguida, o tiranossauro aparece e as crianças entram na cachoeira. O dinossauro tenta os atacar, colocando sua cabeça lá dentro,
mas felizmente não consegue atacar as crianças. E logo em seguida, ele sai da cachoeira e acaba desmaiando. Grant, ao se aproximar do corpo do dinossauro, percebe que havia um dardo tranquilizante em sua perna. Ele fala para as crianças que o dinossauro havia sido tranquilizado. Em seguida, Genaro e Muldon retornam ao centro de visitantes. Chegando na sala de computação, John Arnold avisa Muldon que os raptores haviam escapado. Mesmo com o perigo à solta, Arnold decide ligar a energia do parque, mas acaba sendo atacado por um raptor. Com a demora de Arnold, Ellie e Muldon decidem ir atrás dele, mas acaba contendo os raptors e decidem distrair os animais. Dr. Wu decide ir lá fora, mas um raptor acaba o atacando. O raptor arrancava seus intestinos e Wu gritava de agonia e medo. Grant e as crianças haviam encontrado o centro de visitantes. Lá dentro, Grant fala para as crianças ficarem no local que ele iria buscar ajuda. Mas os raptors acabam encontrando as crianças e as crianças fogem para a cozinha e elas conseguem escapar. As crianças avisam Grant sobre o ocorrido e levam elas para a sala de computação. Grant encontra os raptors no laboratório e ele decide pegar os ovos e envenenar e entregar para os raptors discretamente. Os raptors acabam comendo os ovos e acabam morrendo envenenados. Após isso, Lex vê no computador que havia dados que os dinossauros estavam procriando. Então Ellie, Genaro, Muldon e Alan pegam um jeep e vão atrás de um bebê raptor. John Hammond, que estava furioso por o parque não ter funcionado, acaba caindo de um barranco e quebra a perna, e ali mesmo, um grupo de compsognathos acaba o devorando. Depois, Alan, Ellie, Muldon e Genaro descobrem que os dinossauros queriam migrar. De repente, um helicóptero pousa sobre a ilha, e desse helicóptero descem soldados falando para eles entrarem no helicóptero. Em seguida, a ilha começa a ser bombardeada, e os dinossauros acabam sendo mortos pela explosão. Uma semana após esses eventos, os personagens ficaram em um hotel da Costa Rica. E Grant acaba conhecendo o Dr. Martin Gutierrez, que fala sobre os ataques de lagartos na Costa Rica, assim encerrando a história do Em minhas pesquisas para fazer esse vídeo, eu descobri que se você for analisar os storyboards do Jurassic Park, você vai ver que alguns acontecimentos que só acontecem no livro e não no filme. O que isso é bem interessante, não é mesmo? Como por exemplo, o ataque do rio, que iria acontecer no filme, mas acabou sendo descartado, a aparência de John Hammond, que é semelhante do livro, e o ataque do T-Rex ao Jeep. E essa foi a história do livro do Jurassic Park, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E eu confesso que foi bem legal revisitar a história do livro do Jurassic Park. Eu lembro de ter lido esse livro lá pelos meus 14 anos. Eu lembro de ter terminado de ler o livro em uma semana, para vocês verem quanto que eu gostei de ler esse livro. E eu confesso que o livro é tão bom quanto o filme. E a nota que eu dou para esse livro é 10, porque esse livro ele é bem legal e interessante, faz você ficar viciado na história. Mas então o vídeo vai ficando por aqui, e eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal, e tchau!